exacerba a poluição, sobrecarrega a infraestrutura, serviços públicos, aumenta o potencial de crime e violência. Nós estamos explorando um novo modelo de pesquisa acadêmica para dar conta desses desafios e melhorar as oportunidades disponíveis para milhões de residentes de cidades mundo afora. Então, vocês veem que as pessoas realmente estão focadas nessa questão das cidades. Tá? Nós, aqui na medicina, em 2010, criamos um programa chamado Saúde Urbana. Tá? Por quê? Porque nós tínhamos contato com o pessoal da OPAS, de Washington, e aquele ano a Organização Mundial da Saúde tinha designado o ano como o ano da saúde urbana. Então, assim, começava a haver todo esse movimento já naquela época para a gente pensar a questão da saúde do ponto de vista das cidades. Tá? Então, nós nos interessamos por essa questão, porque nós, estando num departamento de medicina social, historicamente, desde lá da Revolução Industrial, né, da Inglaterra, do século XIX, cidade tem a ver com saúde, né? Má condição de saúde associada ao crescimento e desenvolvimento econômico, desigualdade social. Então, essa questão da medicina social, ela tem essa origem na questão do debate do urbano e da relação do urbano com a saúde. Então, para nós, foi um apelo muito interessante esse de começar a pensar a questão da saúde como determinação social, né? E especialmente no espaço urbano. Vocês veem que aqui tem um jornal aqui, que, se não me engano, é o Estadão, que nas eleições de 2012, né, fez uma matéria, como sempre fazem, né, sobre a questão da saúde, e nos convidou o Observatório das Metrópoles, né, para escrever também alguma coisa sobre isso, e aí eu escrevi a parte do observatório aqui embaixo. Então, foi interessante que eles publicaram na mesma página o que eles escreveram, né, e o que eu escrevi. Então, o que eles escreveram é aquela conversa sempre da saúde como consumo, a pessoa esperando exame, com dificuldade de consulta e parará, parará. E o que eu escrevi foi a saúde como resultado de desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, são duas visões de saúde que continuam muito presentes e mais ou menos, né, se conflituam entre si. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem vem da área então, da saúde pública, e especialmente da área da saúde coletiva e da medicina social, tem muito clara essa questão dos determinantes sociais da saúde. Tá? Então, esse aqui é um diálogo que aparece num filme chamado Causas Não Naturais, O Lugar Importa. Então, o diálogo diz o seguinte: a primeira coisa necessária é reconhecer que onde você vive impacta na sua saúde. O ambiente na comunidade, o ambiente social, físico, econômico, determinam se teremos ou não uma existência saudável. Williams. Isso significa que política de habitação é política de saúde, educação é política de saúde, política antiviolência é política de saúde, políticas de melhorias nos bairros são políticas de saúde. Então, com esta perspectiva, a gente começa a ampliar o nosso olhar sobre saúde, inclusive para o que está meio previsto na nossa Constituição. Porque a Constituição fala tudo isso. Né? Saúde é resultado de investimento em todas essas áreas e, no fim, diz e em serviço de saúde. Mas, aparentemente, a gente só ficou com o serviço de saúde. Tá? Falando de desigualdade social, né, Porto Alegre é uma cidade, como todas as nossas cidades, extremamente desigual. Então, a gente vivencia essa desigualdade e vivencia o impacto dessa desigualdade no adoecimento, tanto nas doenças agudas como nas doenças crônicas. Então, nessa época aqui, em 2009, nós fizemos um estudo que mostrou que a mortalidade precoce por doença do coração era 3 vezes maior nos bairros mais pobres do que nos bairros mais ricos. Isso que as pessoas sempre dizem e acham que doença do coração é doença de rico, não é doença de pobre. Né? Mas não, todas as doenças matam mais a população pobre. A própria esperança de vida ao nascer, se vocês olharem ali a diferença nos homens, como é que faz aqui para... Homens, aqui, ó, status socioeconômico, a cidade dividida em 4 estratos. Aqui no centro, branquinho, tudo de bom, tá? E à medida que vai indo para a periferia, tudo vai piorando do ponto de vista socioeconômico. Então, os homens que moram no centro, tá? Eles têm uma expectativa de vida média ali de 74 anos, os que moram no pior extrato, de 64.
Então, tem 10 anos de diferença de expectativa de vida entre os moradores do centro e na periferia. E nós estamos falando bairros, porque se nós pegarmos ainda dentro desses bairros, estratos mais pobres e mais ricos, nós vamos ver que essa diferença é muito maior que isso. Tá? Então, desde 2010, nós temos trabalhado no programa com diversas tentativas, basicamente, de sensibilizar as pessoas, de mobilizar. Tá? Então, a gente fez um primeiro seminário sobre saúde urbana, meio ambiente e desigualdades, em 2010, e depois a gente, nessa época, tinha financiamento do PROEST, do MEC, então a gente conseguiu desenvolver alguns programas financiados, especialmente com muito bolsista de extensão, para trabalhar junto. Tá? Foi uma coisa muito interessante que nos ensinou bastante. Aqui na nossa situação, nos nossos países, aqui nós temos, além do desafio urbano, nós temos esse desafio metropolitano, né, e pela razão pela qual a gente se aproximou, inclusive, do Observatório das Metrópoles. Porque as coisas, a poluição, não tem fronteira urbana, né? Ela realmente, o trânsito, tudo, na verdade, se esparrama numa série de municípios, cada um com seu prefeito, do seu partido, com uma Câmara de Vereadores, com milhares de partidos, uma coisa quase inadministrável. Nós temos uma página, que é essa aqui, tá? www.urgs Saúde Urbana, que vocês podem entrar para ver o que a gente andou fazendo e produzindo esse tempo todo. Mas assim, para a gente entender um pouquinho por que nós chegamos nessa questão da saúde urbana, né, nós e o mundo, né, a OPAS lá em 2010, provavelmente antes disso, né, eu acho que é importante a gente trazer para dentro da universidade também um pouco mais de discussão sobre o contexto mundial. A gente fica, às vezes, muito com o nosso conhecimento meio situado na situação local. Não, parece que tudo começa e termina no Brasil, as eleições parecem que tem a ver só com o que acontece no Brasil, a crise política parece que é só nossa, né? E eu acho que a gente perde um pouco a perspectiva de onde é que essas coisas nascem, o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que trazer um pouco essa discussão para dentro das salas de aula, acho que é uma questão muito importante. Primeiro, eu acho assim, a gente tem 4 fenômenos demográficos muito importantes acontecendo no mundo. Primeiro é a explosão demográfica. Então, se a gente pegar dados, vocês veem que aqui a população mundial vinha relativamente estável até 1900 e esse grande salto acontece no século XX. Tá? E acontece especialmente nos países menos desenvolvidos. Os países desenvolvidos já tinham mais ou menos estabilizado a sua população e o crescimento todo se dá nos países menos desenvolvidos e a expectativa é que continue se dando, especialmente na China, na Índia e nós aqui e o resto do mundo. Tá? Então, isso aqui é um gráfico muito assustador se a gente parar para pensar. É como se fosse uma colônia bacteriana que, de repente, explode, né? Assim, preenche uma placa inteira. Tá? E essa quantidade enorme de pessoas aqui que precisa usar os recursos equivalentes, tá? Para poder sobreviver e, inclusive, para poder consumir no padrão que o mundo ocidental consome. Espera isso, pelo menos. Tá? Então, vocês veem que não é uma coisa simples. Aqui o Brasil, vocês veem que houve a mesma situação no Brasil, o mesmo tipo de crescimento muito acelerado da nossa população. O segundo fenômeno é o fenômeno da urbanização. Então, pela primeira vez em 2010, nós temos no mundo mais da metade da população vivendo em cidades. E é por isso que surge a questão da saúde urbana. Tá? O crescimento da população junto com a urbanização cria um movimento todo, um olhar todo para essa questão das cidades, não só como crise, mas como oportunidade, inclusive oportunidade de negócio. Tá? Então, vocês imaginam, se na China a pessoa diz assim, nos próximos 20 anos nós vamos trazer 250 milhões de pessoas para as cidades, o que isso representa em termos econômicos? Tem que construir cidades, tem que construir infraestrutura, tem que construir abastecimento de água, tem que construir tudo. Tá? Então, isso começa a ficar um mercado interessante. Isso está acontecendo na Índia, está acontecendo na África, está acontecendo na China. Tá? Então, essa questão da saúde do urbano começa a ficar muito importante. No Brasil e em toda a América Latina, nós já tínhamos cruzado esses 50% na década de 60. Tá? Então, 60, 70. Como é que evoluem as populações das nossas cidades? Aqui tem Porto Alegre e São Paulo. Vocês veem que a curva de crescimento é mais ou menos parecida, embora os tamanhos sejam um pouco diferentes, porque originalmente eram diferentes. Mas vocês veem um enorme crescimento que acontece entre 1950 e 1970. Né? Muito rápido.
Então, não só as pessoas migram, como se reproduzem nessas cidades. E isso explica um pouco a desorganização absoluta das nossas cidades. Foi um processo muito rápido. E também, até 1970, nós estávamos aqui vivendo uma situação com um PIB alto, crescimento econômico. E aqui acontece o primeiro choque do petróleo, e o PIB cai, né? E aí houve uma pequena melhora agora nos últimos anos, mas já caiu de novo. Agora estamos com PIB negativo já faz 2 anos. Tá? Então, assim, isso dificulta enormemente as soluções que a gente possa dar, de fato, para as nossas cidades. Quando as pessoas migram para a cidade, uma coisa que acontece, sempre aconteceu historicamente, na Europa, nos Estados Unidos, né, na Coreia, seja onde for, é que diminui a natalidade. Né? Porque uma criança no campo significa o quê? Mão de obra, né? E na cidade significa o quê? Muito custo, né? Então, vocês veem que a gente passa aqui da década de 40, 50, de 6,2 crianças por casal, e já estamos aqui com 2,1, que é a taxa de reposição. Então, já se espera que a população brasileira pare de crescer lá por 2030, tá? A continuar assim. É claro que 2,1, na verdade, é uma média, né? E nós continuamos, então, com os pobres tendo muitos filhos, a classe média tendo quase nenhum, atualmente, muito menos, tem mais cachorro do que criança nos prédios lá da Europa, né? Então, assim, ó, isso, então, continua bem mal distribuído. Mas, de qualquer maneira, o que a gente está vendo é uma queda acentuada no número de crianças, ainda não aumentou muito o número de idosos, ou seja, a população que aumenta, por enquanto, é a população em idade produtiva. Essa é a situação que os economistas chamam de bônus demográfico, tá? Que essa é a população que trabalha, teoricamente, então ela tem que sustentar, nesse momento, menos pessoas jovens e idosas que não são produtivas. Então, é um momento que os países, teoricamente, acumulam. Tá? Só que isso pressupõe que a população seja saudável e produtiva. Não é o nosso caso. Tá? Outro fenômeno demográfico importante é a nossa pobreza e desigualdade social. Então, o Brasil é um país pobre, tem uma renda extremamente concentrada e temos a 10ª pior distribuição de renda do mundo. Não é que o país seja pobre, mas a concentração é muito grande. Né? E o que a gente espera que aconteça com esse dinheiro, o padrão que se quer ter. Então, vocês veem que acima de 16, isso aqui é 2016, tá? Acima de 16 mil, só 3% da população ganha. Tá? Então, realmente a maior parte da população ganha mal e, portanto, não pode consumir. Não é consumidora, não é consumidora de plano de saúde, né? É parcamente consumidora de telefone celular com linha e coisas. Tá? Então, assim, é má consumidora de medicina privada. Tá? Então, assim, aquilo que a gente... É muito pouca gente que consegue consumir no Brasil. Tá? Juntando um pouco todas essas coisas, então a gente vê assim que aqui, por exemplo, a Moinhos de Vento, né, uma área, está aqui nas amarelinhas, né, bem urbanizada, com árvore, com parcão aqui, né, uma população basicamente e mais idosos, com poucas crianças na base da pirâmide. Tá? E à medida que a gente vai vindo para a periferia, vai desorganizando, né, a estrutura urbana, vai aumentando o número de crianças na base, né, ao ponto, então, de que nessa má distribuição dos nascimentos, quase todas as nossas crianças estão nascendo nos piores estratos sociais. Tá? Isso é um problema sério do ponto de vista social. Se a gente imaginar que são essas crianças aqui que estão nascendo, que, do ponto de vista previdenciário, vão ter que sustentar quem está no mercado de trabalho hoje. E como é que elas vão se qualificar para isso? Como é que elas vão chegar a fazer isso se nós, como população em geral, não damos valor para isso, achamos que é cada um por si e pronto. Tá? Só que vai ser bem complicado, porque esse número pequeno aqui não vai conseguir dar conta do recado. Tá? Porto Alegre é uma cidade muito desigual, então aqui renda per capita média em 335 microáreas que foram calculadas pela PNUD, com base no censo de 2010. Então, a gente vê aqui ó, que uma boa parte dessas microáreas tem renda média baixa. Quando a renda média vai aqui menos de 1.000, começa a aumentar a mortalidade infantil de uma maneira estrutural, como a gente vai ver a seguir. Né?
aqui, por exemplo, aqui, ó, mortalidade infantil aqui 1.000, né, de renda média. Então aqui a mortalidade infantil é muito alta, tá? Ela começa a baixar para cá. Então não tem serviço de saúde que a gente possa colocar ali que vai enxugar esse tipo de gelo. É uma coisa que é obviamente estrutural. Tem a ver com habitação, tem a ver com saneamento, tem a ver com trabalho, tem a ver com cultura, tem a ver com muitas coisas que o posto de saúde não vai dar conta com vacina. Já mostrei. A questão é que esses diagnósticos aqui a gente já sabe há muito tempo. Não tem novidade nisso. A gente fica na universidade, às vezes, fazendo mais e mais e mais e mais diagnósticos. Isso aqui na década de 70 já tinha muita gente que fazia no Brasil. Tá? É verdade que na década de 80 e 90 acho até que a ver com o desenvolvimento pós-graduação, tá? Isso desapareceu. Ele não estava na pauta dos países desenvolvidos, a gente ficou cada vez mais vinculado aos programas dos países desenvolvidos, isso some. E ela reaparece, essa discussão da desigualdade, na década de 90, a partir dos países centrais. E lá começa a emergir a desigualdade social e isso começa a preocupar as pessoas. Mas a questão é que a gente, então, sabe que isso existe. Mas como é que a gente faz para avançar na ação? Acho que esse é o nosso desafio como universidade. O que a gente não está fazendo, que deveria estar fazendo? Então, eu acho que uma das coisas é que a gente tem que começar a olhar, tem que começar a aprender, tem que começar a se interessar pelo assunto. Tá? Uma das coisas muito importantes de olhar e aprender é a questão das agendas globais. Quer dizer, então, como eu tinha falado antes, as coisas não começam no Brasil. Existem interesses econômicos extremamente poderosos que desenham onde é que nós vamos indo, tá? Como mundo. E isso começa a se intensificar a partir dos anos 90. Tá? À medida que começa a concentrar o capital, as empresas e tal, eles começam a ter poder de sentar lá em Davos e definir uma agenda econômica. É isso que nós queremos do mundo agora, é isso que nós vamos investir. Tá? Então, primeiro, teve dois tipos de agenda. Um dos objetivos do milênio, que foi a primeira agenda macroeconômica global, né, que tentou, então, colocar todos os países a fazer alguns tipos de ajustes para melhorar a mortalidade infantil, diminuir alguns indicadores, mas foi mais ou menos um exercício para tentar realmente organizar a casa. Né? E a outra agenda importante foi a agenda da cobertura universal de saúde, que também começa a se falar mais nos anos 2000. O que quer dizer isso? Não, vamos realmente pensar em estender a cobertura de saúde para todo mundo. Tá? Quem é que ganha nessas agendas aí? O que vocês acham? Então, a cobertura universal ela é fortemente embasada na ideia de detecção precoce e tratamento continuado de doenças, de fatores de risco para doenças crônicas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, ela desvia nosso processo de atenção à saúde das condições agudas, porque quando o SUS foi criado, ele foi criado para atender necessidades agudas, direitos humanos. A pessoa estava mal, estava doente, precisava ir no hospital, ela tinha que ter acesso. Mas isso muda a partir do ano 2000, né, para a estratégia de saúde da família e detecção precoce e tratamento continuado de doença crônica. Nos outros países, a cobertura universal se faz por seguro de saúde. Tá? Agora, em 2018, houve uma intensificação dessa agenda, também sugiro que vocês olhem, tá? Agora muito mais articulada globalmente. A segunda agenda é a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, que foi lançada em 2002 para ser implementada depois de 2015. E ela basicamente tem foco nos problemas urbanos, erradicação da pobreza, segregação urbana e desenvolvimento urbano com sustentabilidade social e ambiental. Mas basicamente é investimento em água, saneamento, habitação, mobilidade, educação, segurança e saúde. Tá? Então, essas justificativas demográficas e sociais, né, tem a ver também com a questão do aquecimento global, aceleração da urbanização, mas há importantes interesses econômicos aqui que a gente pode reconhecer quando a gente está vendo o que está acontecendo agora no Brasil. Né? Interesse em comprar água, privatização do saneamento, a questão do SUS, a própria privatização do SUS. Né? Então, o que a gente está vendo são essas agendas colocadas em ação. O interessante é o seguinte, essas duas... parece no Brasil tem um discurso assim, de liberalismo econômico, né? Assim, contra o Estado. Mas, na verdade, o capital não tem interesse em liberalismo econômico. Ele tem interesse que, de fato, o Estado arrecade e repasse para ele. Então,
eu não vejo nenhuma chance do Estado diminuir imposto, essas coisas no nosso país. Não, eles querem, essas duas agendas aqui, elas vão disputar o orçamento público e também vão nos emprestar dinheiro para a gente fazer coisas. Então, qual é os desafios para nós? Eu acho que o primeiro é entender um pouco mais essas coisas que acontecem no mundo. Nós estamos tendo, eu acho que, formações muito tecnocráticas e pouco voltadas a entender a realidade, o que está se passando. Tá? Segundo, realmente para a gente entender as nossas cidades, porque essa agenda de desenvolvimento sustentável, embora ela também seja uma agenda econômica global, ela traz para mais perto de nós, para a cidade, para um lugar onde temos poder de decisão, em princípio, né, mais decisão, algumas questões. Então a gente tem mais possibilidade de talvez discutir essas questões. Mas a gente precisa mudar muito a nossa maneira de abordar as questões. Então cada curso forma aquilo que a gente estava conversando. Forma os seus especialistas que oferecem serviços, o que sabe fazer. Isso aqui eu sei, isso aqui não é comigo. Tá? Mas a população, os problemas da população não se organizam assim. Ele tem um problema, precisa ser resolvido. Tá? E, em geral, exige ação interprofissional, exige muitas coisas, muito tipo de comprometimento, não só do setor privado, do setor público, é uma coisa muito mais complexa do que isso. E hoje nós não estamos preparados para trabalhar assim. Tá? Então, nesse programa que a gente, Saúde Urbana, um dos nossos projetos de extensão era um projeto de extensão comunitária que nos ensinou algumas coisas bem interessantes. Primeiro, os alunos têm muito interesse em trabalho interprofissional. Né? Eles gostam muito de participar de ações, né, assim, com colegas de outras áreas. Eles gostam muito de ir para a comunidade, né, de aprender com a comunidade. Alguns é a primeira chance que eles têm. Teve arquiteto que ficou impressionado quando entrou assim, numa comunidade carente, assim, oh, mas como a gente aprende aqueles critérios para construir, que são assim, mas aí a gente entra aqui, e aí como é que isso casa com o quê? Tá? Então, acho que a gente tem que provocar esse tipo de coisa. A gente viu que precisa muita parceria, né? A gente viu que as instituições, cada secretaria não sabe nem sabe o número de moradores da mesma área, se perguntar para cada secretaria, um número é diferente. Tá? Então, assim, a falta de integração é absoluta. Então, como é que a gente faz para mexer nisso? Né? O Banco Mundial e a ONU estão propondo que tenham um especialista em cidades, que se crie alguma outra coisa. Não sei se é por aí ou não é, mas, enfim, talvez a gente tenha que pensar nisso. E só para rapidamente pensar que a gente está dentro da universidade tentando conversar isso com vários departamentos, né? Trazendo pessoas de algumas áreas para discutir aquecimento global, cidade, saúde, objetivos de desenvolvimento sustentável, planejamento urbano, transporte, resíduos sólidos, água. Tem uma série de coisas nas cidades que a gente pode discutir em articulação com a saúde, com a qualidade de vida, mas a gente tem que começar a trocar figurinhas. Tá? E envolver os alunos nessa discussão e, se possível, a população também. Bom, eu coloquei aqui umas referências depois.